Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Pedro, com uma urgência carregada de sabedoria, nos incita a repensar nossa maneira de viver diante da realidade que tudo ao nosso redor um dia será dissolvido. Em outras palavras, ele nos desafia a refletirmos. Visto que todos esses elementos se desfarão, que tipo de pessoas deveríamos ser? Como devemos viver agora diante dessa compreensão? Pedro nos convoca a uma vida piedosa e reverente diante de Deus, reconhecendo a transitoriedade das coisas materiais e apontando para a importância de uma busca constante pela santidade em meio à efemeridade do mundo. Nossos compromissos moldam a trajetória de nossas vidas de maneira mais profunda do que poderíamos imaginar. É como se fôssemos arquitetos do nosso próprio destino, escolhendo as bases sobre as quais construiremos nossa vida. Quando decidimos seguir a Jesus, muitas vezes não compreendemos completamente o alcance de tal compromisso, mas faremos então como Pedro e os discípulos. Nós também respondemos ao chamado de Jesus, comprometendo-nos a segui-lo, mesmo que não entendamos todas as implicações. Assim, como uma árvore cresce a partir da semente que é plantada, a nossa semelhança com Cristo brota dos compromissos que assumimos em nossa jornada espiritual. Os nossos compromissos não são apenas declarações vazias, são a força motriz que molda o nosso caráter e define a nossa identidade espiritual. Assumir compromissos é semelhante a lançar as bases de uma casa sólida, uma casa que será habitada pela presença de Deus. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em vista da imensa misericórdia divina que nos envolve, Paulo apela para nós que, como um ato de adoração espiritual, ofereçamos os nossos próprios corpos como um sacrifício vivo, consagrado e prazeroso a Deus. Este é o verdadeiro e adequado culto que devemos prestar ao Criador, rendendo-nos completamente em resposta à sua graça abundante. Entender a importância dos compromissos nos leva a uma reflexão profunda sobre o que realmente valorizamos e temos buscado em nossas vidas. Se nos comprometemos com valores mundanos, como busca pela riqueza, por poder e desejo por fama, ficaremos desapontados e amargos, pois tais objetivos muitas vezes levam a um vazio existencial. No entanto, quando nossos compromissos refletem a busca por uma vida piedosa e santificada, estamos construindo sobre uma fundação sólida que resistirá às tempestades da vida. A palavra do Senhor nos alerta para a urgência de nossas escolhas, destacando que tudo ao nosso redor que é físico e tangível um dia será destruído pelo próprio Deus. Essa urgência não deve nos levar ao desespero, mas à sabedoria em nossos compromissos. Devemos escolher compromissos que reflitam a verdadeira essência de uma vida santa diante de Deus. Assumir compromissos que nos aproximem da semelhança de Cristo é um investimento eterno. Olhando para frente, podemos nos perguntar: com base em nossos compromissos, que vida sagrada e piedosa estaremos vivendo daqui a 20 anos? O nosso futuro espiritual está intrinsecamente ligado às escolhas diárias que fazemos hoje. Não precisamos ter todas as respostas agora, mas devemos estar atentos ao compromisso que moldará o nosso amanhã. Podemos ler na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Portanto, se temos a plena consciência de que fomos trazidos de volta à vida com Cristo, devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Precisamos manter o pensamento nas realidades celestiais, não nas coisas terrenas, e vivermos de maneira que reflita a grandiosidade de uma nova vida que já possuímos em Cristo. O convite de Jesus para segui-lo é um caminho onde assumiremos compromissos transformadores. Que venhamos a viver adotando então compromissos semelhantes ao de Jesus Cristo, permitindo que a semelhança com Ele floresça em cada aspecto de nossa vida. Em meio às incertezas da jornada, recordemos as palavras de Pedro, que disse que, como tudo ao nosso redor irá se desfazer, que vidas sagradas e piedosas deveríamos estar vivendo. Que juntos possamos abraçar essa urgência com sabedoria e coragem, comprometendo-nos com uma vida que honra a Deus. Amém.